Abacuque, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 6. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade, e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossas vidas uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Agora, Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até para o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Agora Abacuque capítulo 3, e o versículo 1 e o 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Agora versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glória a Deus. Amém? Eu li aí alguns versículos dos 3 capítulos do livro de Abacuque, esse profeta de Deus, e Deus levantou ele em um momento crucial na vida de Israel, na vida do povo de Deus. E Abacuque passou por esse momento do cativeiro babilônico, que foi um momento terrível para Israel, por conta dos seus próprios pecados, das suas próprias mazelas em se afastar do Senhor. E Abacuque, quando vai registrar aqui algumas coisas importantes que ele fala, que nós podemos remeter isso para nós hoje, como igreja e como sociedade, no tempo que nós estamos vivendo de pandemia, o contexto que nós estamos vivendo, para que a gente possa entender em algum nível por que isso está acontecendo sobre a terra e por que isso tem afligido cada ser humano que está sobre a terra. E nós, na perspectiva de cristã, de crente, de cristão, sabemos que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito divino. A vida não é um acontecimento do acaso, tudo tem um propósito de Deus, nós sabemos disso. E esse momento que esse povo está vivendo, de escravidão, de saque, de inquietação, de vexação, como os verbos que foram usados ali por Abacuque, trouxe muita indignação no coração de Abacuque. O primeiro versículo começa dizendo o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Havia um peso no coração de Abacuque diante daquele momento que eles estavam vivendo muito grande, porque ele olhava para a sua sociedade, ele olhava para o seu povo, o povo de Israel, e viu o povo pervertido, longe da presença de Deus. Viu o povo pervertido nas coisas mais básicas da vida, sem voltar-se à lei do Senhor. E aquilo pesava no coração de Abacuque, creio eu, querido, porque o povo conhecia a lei de Deus. Irmão, igual quando você fala com uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que se desvia, e você vê a pessoa fora da presença de Deus. É até estranho falar que a pessoa está fora da presença de Deus, né? Porque Deus está em todos os lugares, né? Mas a pessoa está longe do propósito, longe da sua vida em Deus. Aí você fala com uma pessoa recorrentemente e a pessoa não se dispõe ao arrependimento.
ela não deseja voltar para a comunhão. Talvez ela quer, ou ele quer continuar na roda dos escarnecedores, participando deste mundo vil de enganos, de trevas. Eu creio que esse peso, essa indignação estava no coração de Abacuque por ver a sua nação desse jeito, por não ver mudança, por não ver desejo das pessoas em mudarem diante de Deus. Irmão, vai acontecer algo muito crítico diante desses que estão longe da presença de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia que não sabemos quando vai acabar. E por que tudo isso está acontecendo então na humanidade? Porque isso é de escala terrestre, não é só pontual em um país, está acontecendo em toda a humanidade. E até a igreja está sendo afetada por isso, seja por conta da questão do nosso convívio, do nosso relacionamento com a igreja. De certa maneira, o nosso relacionamento tem sido quebrado, a comunhão da igreja tem sido quebrada por isso. E Deus tem provado os corações. Deus tem provado muitos corações nesse tempo de pandemia. E nesse tempo de pandemia está se vendo quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Eu quero trazer essa palavra nessa concepção para nós nessa noite, porque o profeta Abacuque estava olhando para o cenário e não era um cenário muito agradável, irmão. Havia um peso de indignação no seu coração. Ele diz assim, ele estava falando com Deus, ele orava e falava assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Abacuque estava rogando diante de Deus, gritando diante de Deus, e não havia uma resposta aparente. Parece que os céus estavam de bronze, cerrados, fechados, e não havia uma resposta de Deus. Tantos agravantes na sociedade, no meio do povo, e ele não via mudança naqueles corações. Abacuque, o nome Abacuque significa aquele que abraça, aquele que conforta, e aquele que, sendo abraçado pelo Senhor, também pode abraçar e trazer conforto para aqueles que estão ao seu redor. Abacuque tem essa perspectiva, o nome dele significa isso, abraço, aquele também que é abraçado por Deus e que pode abraçar os outros, trazer consolo. O profeta, diante da sua indignação e diante da opressão que ele se encontrava, por conta da sua vida em Deus, porque quem está vivendo na perspectiva divina, querido, fica indignado com muita coisa, fica indignado com todo o cenário de ruína, e de olhar para pessoas que em algum tempo serviram e viveram com Deus, hoje estão escarnecendo do Senhor, estão vivendo fora da presença de Deus e não tem nenhum desejo de voltar a continuar no propósito do Senhor. No versículo 2 ele diz assim, olha só que interessante, no versículo 3: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio? Há três coisas aqui que ele está falando. Ele fala de vexação, ele fala de contenda e fala de litígio. E Abacuque, na sua indignação, ele diz: por que razão me fazes ver a iniquidade? Em outras palavras, será que é só eu que estou vendo, Senhor, o que está acontecendo? Será que só eu estou tendo a visão, o discernimento, o entendimento do cenário caótico que nós estamos vivendo? Será que não tem ninguém com visão espiritual, com leitura espiritual do que está acontecendo? Só eu estou vendo a ruína? Só eu estou encontrando os pontos errados? Ele diz assim: por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? E a vexação, irmãos, são os maus tratos, é a opressão. A vexação é a sujeição imposta, é a tribulação. Abacuque estava vendo a tribulação, estava vendo a injustiça, a opressão, os maus tratos que estavam havendo naquela sociedade. Abacuque estava vendo a contenda, a discórdia, a rixa, a luta que havia entre aquelas pessoas. E o litígio, querido, é a controvérsia judicial, o conflito de interesses. Sabe o que havia? Olha só o versículo 5 aí, versículo 4: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele estava dizendo assim, que o ímpio estava tomando conta da justiça. E quando o ímpio julga, ele julga de maneira pervertida. Ele julga de maneira parcial, como benefício próprio. Irmão, não é o que nós estamos vendo na nossa nação? Nós estamos vendo um poder lutando contra o outro para tentar uma solução no país. Só que você vai ver, os poderes que deveriam lutar harmonicamente, eles estão se degladiando entre si por causa de política, por causa de viés político,
por causa de dinheiro, de intenções, de corrupções. Era o que estava acontecendo no cenário de Abacuque. Ele dizia: por esta causa a lei se afrouxa. A lei se afrouxa e a sentença nunca sai. E ele diz: porque o ímpio cerca o justo, os homens maus cercam os homens bons. O que vai acontecer com isso? E sai o juízo pervertido, porque aqueles que têm o poder de julgar, aqueles que estão no alto escalão, aqueles que estão nos lugares altos de justiça, mas que não têm uma visão divina, que não tem o seu coração voltado a Deus, ele vai julgar injustamente. E aí o justo, o pobre, o órfão, o necessitado, a viúva, os necessitados vão sofrer, porque esses homens estão julgando injustamente. E eu vou chegar lá, irmão, onde Deus quer que nós chegamos nessa noite. Por conta dessa circunstância, onde nós olhamos e vemos um cenário caótico em nossa sociedade, como era na sociedade judaica naquele momento em Jerusalém, o próprio Deus vai fazer alguma coisa a respeito, irmão. Alguma coisa a respeito. O verso 5 diz assim: vede entre as nações e olhei, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Abacuque estava orando a Deus por conta do cenário que ele estava vendo. Havia uma indignação no coração do profeta. E agora vem uma resposta de Deus. Deus diz: eu vou levantar um povo, o povo caldeu. Eu vou levantar esse povo para tratar com vocês, para que vocês entendam que o Senhor está no controle e que nada foge das mãos de Deus. Já que vocês querem agir impiamente, fora do propósito de Deus, e aqui nós falamos diante da sociedade brasileira ou das sociedades do mundo, já que vocês querem agir de maneira ímpia, covarde, já que vocês querem trazer mais opressão sobre o pobre, o necessitado, já que vocês querem julgar leis que vão contra o oprimido, já que vocês querem ter benefício próprio, só olhando para a causa de vocês e deixando os que estão na miséria mais na miséria ainda, então eu vou suscitar os caldeus. Deus disse: eu vou levantar os caldeus. Irmãos, Deus estava dizendo para Abacuque: eu vou levantar um povo que vai oprimir o meu povo. Meu Deus, eu vou levantar um povo, uma nação que vai oprimir a minha nação. Aí Abacuque questiona: Senhor, mas como o Senhor pode fazer isso? O Senhor é um Deus santo, um Deus puro. Como o Senhor vai permitir que esse mal venha sobre o teu povo? E aí Abacuque diz: Senhor, mas e sobre eles também eles receberão a recompensa do mal? Deus disse: sobre eles também receberão a recompensa. Eles mesmos se destruirão. Porque os caldeus aqui, os babilônicos na época, eles tinham um poder bélico gigantesco, irmão. Eles dominaram a Síria, dominaram o Egito, eles tinham um poder avassalador. Então eles fizeram guerra e eles assumiram Israel, Judá. Eles tomaram a nação. E aquele povo foi para o exílio, se tornou escravo. Agora eles estavam debaixo da opressão, da verdadeira impiedade. Se era esse lugar que eles queriam, então eles estavam agora debaixo de um povo opressor, maligno, que matava sangue frio. Mas Abacuque continua orando e rogando a Deus diante dessa situação, porque ele não esperava que a resposta de Deus, ou que o agir de Deus viria dessa forma para o seu povo. Então, se Abacuque já estava oprimido por conta da circunstância, irmão, ele ficou mais ainda. Porque ele disse: meu Deus, agora o povo está escravo, vai sofrer, vai ser humilhado, zombado. E no capítulo 2, nós vamos entender que vem uma resposta de Deus para ele no versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passe. Porque a visão é ainda para um tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, ou o justo pela sua fé viverá. Onde nós encontramos esse registro aqui na Bíblia, depois daqui?
nós encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. O escritor aos Hebreus reproduz essa fala de Abacuque. Mas o justo viverá pela fé, ou da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Abraão foi justificado pela fé, encontrou graça diante de Deus pela fé. É chamado de o pai dos crentes porque ele foi justificado pela fé. Lembre-se, irmão, que a justificação é pelo sangue de Jesus na cruz. O homem só pode tornar-se justo mediante o derramamento de sangue do Cordeiro Santo. Mas Abraão lá atrás não tinha Jesus ainda. A fé justificou, a sua confiança plena no Senhor o justificou diante de Deus. A sua confiança sem reservas o justificou. Abacuque vai dizer, a resposta de Deus vem para Abacuque dizendo: escreve a visão, torna bem legível em tábuas, para que se possa ler quem correndo passa. Vai acontecer isso. E é nesse momento, desse acontecimento da perseguição, desse momento onde nós nos encontramos no cenário de pandemia, de luta, no cenário de angústia, é que a nossa fé vai ser provada, para ver quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem tem fé e quem não tem fé. Mas o justo viverá pela fé. E aí essa visão que ele está recebendo de Deus, essa resposta, escreve bem grande, como num outdoor, num letreiro. Vamos ver, quem passar correndo vai identificar. E nós vamos ver, diante do cenário de crise, como eles viviam lá na Babilônia, sendo oprimidos. Diante do cenário de crise, vamos ver nesse aspecto quem vai estar com Deus. Quem vai segurar as pontas e vai continuar vivendo o Evangelho? Quem vai continuar servindo a Deus? Não importa o problema, não importa a dor, não importa a dificuldade, mesmo que seja cometido pelo Covid. Não importa. Mas o que importa é que nós vamos continuar exercendo a nossa fé, porque o justo, ele viverá da fé. Ele viverá da fé. Deus traz, querido, essa segurança para o profeta. Ele responde o profeta que estava tão inquieto diante daquele cenário caótico. Abacuque estava dizendo: Senhor, e essa vexação, e essa contenda, esse litígio, tudo isso está acontecendo. Será que o Senhor está alheio a tudo isso? Olha quanto massacre na nação brasileira. Olha quanto descaso com o povo. Olha quanta opressão aos oprimidos. Quantos fracos, os pobres. Olha quanta miséria. Olha como os poderes estão gastando dinheiro desgovernadamente, quanta corrupção, quanto engano, mentira. E nós estamos vendo as pessoas morrendo, as pessoas necessitadas, pobres. Era o cenário que Abacuque encontrava, e a rebeldia do povo de Deus. Irmão, a rebeldia de muitos crentes. Deus, quando ele vai tratar com a terra, ele trata com todos, irmão. Não trata só com o povo de Deus, trata com todo mundo. Porque Deus é o Deus de todos. A gente acha que ele é só nosso, né, irmão? Você lembra quando Jonas foi chamado por Deus para pregar a Nínive? Quando Deus chamou Jonas para ir pregar em Nínive, ele ficou escandalizado. Ele falava: não pode. O Deus vive é o Deus de Israel, não é o Deus de Nínive. Como que eu vou pregar em Nínive? Às vezes nós olhamos para Jonas e falamos assim: pô, Jonas foi rebelde, foi desobediente. Não, porque a concepção israelita era que Deus era Deus deles. Deus chamou aquele povo, era um Deus exclusivo dele. Vocês são minha propriedade particular, peculiar. Esquece os outros povos, eu sou de vocês, vocês são meus. E Jonas reluta em ir a Nínive, até que ele passa por uma situação crítica com Deus, para que ele pudesse entender que Deus não se limita. Deus é um Deus que ama todos os seres humanos que estão sobre a terra. Mas Abacuque estava diante daquele cenário crítico, reconhecendo toda a perspectiva ao seu redor, e um peso estava sobre o seu coração. Ele estava olhando para os maltratados, estava olhando para a crise, estava olhando para a dificuldade. Deus responde a ele de maneira muito enfática, diz que aquela situação mudaria. Só que a situação mudaria, irmão, mas ela mudaria com um agravante maior. Porque tem situação que só muda quando ela se agrava. Tem situação que só muda quando ela piora. Porque às vezes, irmão, continuar como está, naquele cenário, não ia mudar nada. Aí Deus permite que o inimigo se levante, para que as pessoas se despertem. Nós estamos passando um momento difícil, não estamos? Muitos foram despertados, não foram, diante desse cenário?
Muitos ficaram com medinho de perder a vida, estão com medinho de perder a vida. Sabe, irmão, nesse momento de despertamento, Deus vem em mim e você para mostrar a realidade de quem nós somos diante desse evangelho da graça, da fé inabalável em Jesus. Aquele povo, de fato, eles foram acometidos pelos babilônios, eles foram presos, eles foram levados cativos para a Babilônia, eles sofreram, irmão, amargamente no cativeiro. E aí que o profeta Abacuque chorou mesmo, e aí que ele se entristeceu mesmo, porque ele viu que o cenário que estava feio, estava crítico, se tornou caótico, porque Deus permitiu para que aquele povo acordasse, se voltasse para a aliança com ele. Ele precisava passar por uma prova, precisava passar por um problema, por uma situação, porque só falar não adianta. Irmão, deixa eu tentar trazer isso aqui no cotidiano. Quantos se afastaram? Quantos estão distantes hoje, estão escarnecendo da graça? Em algum momento da sua caminhada, se eles não voltarem por bem, eles vão voltar, irmão, pelo mal. Um agravante virá sobre a vida deles para que eles voltem, porque é muito bom quando a pessoa está com Deus, mas quando ela se afasta e toma gosto pelo mundo, ela não quer mais saber de Jesus. E às vezes para voltar para o propósito de Deus, só passando por uma prova muito grande à beira da morte. Nós estamos nessa crise agora, a nossa sociedade está passando por essa crise. Todos foram acometidos, sem exceção, todos foram acometidos. Agora, você acha que não existe um motivo, irmão, por que tudo isso está acontecendo? Uma coisa nós sabemos, que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Ele está no controle da nossa casa e da nossa família. Que nós não abrimos mão do Senhor. Pastor, mas então a situação veio sobre a terra com um propósito de Deus? Veio, irmão, porque tudo tem um propósito. Até o Covid-19 tem um propósito. Tem. Por mais que não pareça, tem um propósito. Mas o fato é que Deus está no controle e não foge do controle das mãos do Senhor. Não foge. E o cenário que estava para muitos como um bom cenário de corrupção, de mentira, e mesmo dentro de igrejas, muitos pastores corruptos, muitos crentes fazendo coisas erradas, mentindo, enganando, agora estão passando diante da crise. E essas pessoas diante da crise, irmão, elas não se sustentam. Por quê? Porque não há verdade nelas. Mas diante da crise também se manifesta os falsos, aqueles que estão vendendo curas de Covid-19 por aí. Eu não estou dizendo que Deus não cura, Ele cura, irmão. Nós cremos que Ele cura. Mas tem gente oferecendo como se detesse o poder de Deus na sua mão. O profeta Abacuque estava diante desse cenário tão adverso. Mas no capítulo 3, eu quero que você abra aí comigo. Ele vai fazer uma oração a Deus. Porque ele viu que diante daquela situação, que não mudaria, que por um tempo o povo sofreria diante daquela circunstância. Ele vai fazer uma oração que toca gerações. E eu sei que toca a nossa vida nessa noite de maneira poderosa também. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha aqui, nós estamos passando por tudo isso nesse momento. Estamos passando por toda essa circunstância nesse momento, Senhor. Diante desse cenário, Senhor, nós também tememos. Nós ouvimos a tua palavra. Nós ouvimos a tua ordem. Nós tememos. Mas eu te peço, ó Deus, enquanto nós passamos por esse momento, por essa crise, aviva a tua obra no meio dos anos. Abacuque não sabia quanto tempo eles ficariam na Babilônia. Qual seria o tempo daquele cativeiro? Qual seria o tempo daquela dor? Então ele orava e dizia: Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu tive medo, eu temi. Eu quero te pedir uma coisa: aviva a tua obra. Aviva a tua obra no meio desses anos. Que nós possamos passar por esse momento de crise avivados, fortalecidos, levantados, revigorados. Porque nós estamos olhando para o Senhor, sabendo que a nossa perspectiva é o Senhor. Aviva a tua obra, notifica a tua obra no meio dos anos. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Que pode ser, irmão, que nesses dias o nosso país tem estado debaixo da ira de Deus. Muitos têm provado da ira de Deus. Muitos têm provado, sabe por quê, irmão? Porque por muito tempo, aí ainda está acontecendo há muito tempo, a viúva, o órfão, os necessitados, os pequeninos estão sofrendo por causa de homens vil, homens gananciosos, homens podres na sua alma.
porque tem o poder na sua mão e fazem o que querem com as pessoas. Os homens querendo calar a igreja, querendo calar as nossas opiniões, querendo calar a sociedade, para que eles tenham domínio total daquilo que eles querem fazer. Mas, irmão, Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Muitos desses serão ceifados pelo Senhor. Muitos desses serão tirados de onde eles estão, dos seus tronos que eles mesmos fizeram. Muitos cairão por terra, porque o Senhor, querido, Ele se volta para os necessitados, Ele se volta para os pequeninos, Ele se volta para a sua igreja. E nós estamos aqui nessa noite clamando, juntamente com essa voz profética de Abacuque, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a nossa nação, dizendo: Senhor, aviva a tua obra, porque nós ouvimos a tua palavra e nós tememos diante dela. Nós confiamos na tua palavra. No meio desses anos, desses meses de dificuldades, nos guarda, nos livra, nos dá a vitória. Diante da sua ira, no cenário que estamos encontrando, lembra-te da tua misericórdia sobre as nossas vidas. E Abacuque continua dizendo no versículo 17: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque vai dizer assim: porquanto ainda que a figueira não floresça. O que a figueira produz? Ela produz o figo. Jesus, ele vai trazer uma sentença sobre Israel em um momento. Ele compara Israel à figueira. E a figueira, naquele contexto, fala sobre a vida espiritual, fala sobre a vida de fé. Se você quiser ler depois em casa, Mateus 21:19. A figueira é comparada à vida do povo de Deus, a vida espiritual. Aquela figueira que não estava dando figo, irmão. Aquela figueira que não estava cumprindo o seu propósito. Se você tem uma árvore que ela é frutífera, ela não dá fruto, então ela para nada presta. E a figueira não estava produzindo. E Jesus relaciona aquela figueira à vida do seu povo, que não produzia fruto. Agora Abacuque está dizendo assim: porquanto ainda que a figueira não floresça. Olha o contexto. O contexto de luta, de prova, o contexto de sofrimento. Ainda que não haja fé, ainda que não haja perspectiva espiritual diante dessa situação. Olha o cenário que nós estamos vivendo. O cenário de medo, o cenário de tristeza em ver os mortos, o cenário de pavor ainda que está diante da sociedade, com os casos recorrentes. Talvez a nossa fé é abalada, irmão. O nosso espiritual é desestruturado. E Abacuque está dizendo: porquanto ainda que a figueira não floresça, ainda que talvez nós estamos diante dessa situação como essa figueira, que está titubeando naquilo que tem que ser feito, a nossa fé talvez pode estar esmorecendo, acabando, esvaindo-se. A vida espiritual pode estar enfraquecida diante do cenário que nós estamos encontrando. Ainda que nem mesmo apareçam as flores, na perspectiva de que haja uma fé, mas ainda que pareça que, olhando para o cenário que estamos vendo, não haja fé e mais perspectiva nenhuma, nem haja fruto na vide. E a vide? A vide é a videira. A vide produz a uva. A vide fala da nossa vida relacional com Deus. Jesus se colocou como a videira verdadeira. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira, vós as varas. E quando Abacuque está falando da videira, nós relacionamos essa videira com o próprio Jesus. Ainda que não haja fruto na vide. E o fruto fala de um relacionamento. Irmão, o nosso relacionamento foi afetado. O relacionamento da igreja foi afetado. O relacionamento foi totalmente afetado por causa do problema. Só que o relacionamento meu com Deus e seu com Deus não pode ser afetado. O relacionamento daquele povo, a vida espiritual e a fé deles tinha sido afetada, eles estavam no cativeiro. Porque quando se fala da figueira, se fala da vida de fé que estava afetada. Tinha israelita totalmente desviado do propósito de Deus. Agora, quando ele fala da vide, ele se reporta sim a uma vida de frutos. Frutos. Nós somos os ramos aonde o fruto é evidente em nossas vidas. Não havia fruto, irmãos. Se não havia fé, se não havia vida espiritual, como é que vai ter fruto? Como que alguém pode dar fruto para Deus, fruto em Deus, se não tem vida espiritual, se não tem fé? Ainda mais no momento da crise, irmão.
Irmão, é no momento da crise, irmão, que nós devemos manifestar a nossa fé. Não é no momento da alegria. É no momento da crise que nós manifestamos a fé. É no momento da crise que nós elevamos a nossa vida espiritual. Mas Abacuque continuou dizendo, ainda que o produto da oliveira minta, agora ele usa a oliveira. E o que a oliveira produz? Azeitona. O azeite de oliva, irmão. Agora eu pergunto para você, para que serve o azeite na Bíblia? Unção. A unção é uma das principais funções do azeite. Seja lá no Antigo Testamento, para ungir o primeiro sumo sacerdote Arão, seja no Novo Testamento, como uma concepção de cura. O azeite é uma concepção de cura. Você quer ver? O samaritano, quando ele desceu da sua cavalgadura, ele foi lá naquele homem que foi assaltado, ele derramou azeite e vinho. Então ali, o azeite era uma espécie de remédio medicinal para os machucados. Então o azeite ele tem um papel de nos iluminar, nos ungir e também nos curar. Porque o azeite também era colocado na lamparina em cima, o óleo acendia o fogo para iluminar a casa. E Abacuque está relacionando também aqui essa planta, ele está relacionando aqui dentro da sua palavra a oliveira. Você acha que está por acaso aqui, irmão? Você acha que está por acaso a figueira, a videira, a oliveira? Tudo fala da nossa vida espiritual. E é nesse momento de crise que eu e você temos que manter a chama acesa. É nesse momento de crise que nós temos que manter a nossa vida espiritual, a nossa vida de fé. É nesse momento de crise que nós temos que continuar dando fruto a Deus. É nesse momento de controvérsia e dificuldade que nós temos que continuar acesos na presença de Deus. Continuar ungidos na presença de Deus. Não importa o que está acontecendo, importa que nós continuamos no nosso relacionamento com Deus. Você percebe que ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que os problemas venham, ainda que a dificuldade aumente, ainda que a sociedade continue perdida, ainda que os homens que fazem as leis continuem querendo fazer coisas mais erradas, nós estamos diante da presença de Deus. E ele continua dizendo, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que os campos, até os campos de onde nós tiramos o alimento que nós necessitamos, ainda que até os campos sejam afetados de alguma maneira, ainda que as dificuldades venham sobre a terra e a tornem estéril, até isso afetando a nossa vida, ainda que diante desse cenário, ele continua dizendo, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, porque os caldeus quando vieram, irmão, eles roubaram as ovelhas, saquearam as ovelhas, eles arrancaram os gados, levaram tudo. E aí, cadê a mamãe que queria dar o leite para o filho, não tinha mais o leite? Cadê a carne? Cadê o mantimento? E eles estavam diante da crise, agora subjugados, diante daquele cenário de dor e de escravidão. E Abacuque está dizendo, ainda que os campos não produzem, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Quando eu olho para o cenário, eu vejo um cenário caótico, crítico, não tem alimento, não tem comida, a dificuldade é grande. Todavia, percebe que ele fala ainda que? E agora ele fala todavia, versículo 18, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmão, se essa não for a minha perspectiva e a sua perspectiva nessa noite, eu não sei qual deve ser. Porque o profeta diz, ainda que tudo isso aconteça, que agora nós estamos vivendo um estilo de vida que nós não queremos, as coisas aconteceram fora do nosso desejo, do nosso propósito, não é isso que nós queremos, não sabemos quando isso vai acabar, estamos diante desse cenário, ainda que tudo isso está acontecendo, família, nossa, pessoas estão sendo agravadas, acometidas, ainda que, porém, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmão, será que nós podemos dizer, aqui nessa noite, mesmo diante desse cenário, talvez você pode ter alguma enfermidade, alguma situação difícil, ou algum problema, ou talvez dentro da sua família, alguém está passando por alguma crise, será que nós podemos dizer nessa noite, todavia, mesmo diante de tudo, como Abacuque diz, vivendo o problema, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Como que eu posso, diante do caos, me alegrar no Senhor? Porque a minha perspectiva não está no caos, a minha perspectiva está nele. Eu estou olhando para Ele em todo o tempo, estou confiando nele em todo o tempo, eu estou esperando nele em todo o tempo. Enquanto eu olho para Ele, enquanto eu espero por Ele, enquanto eu confio nele e tenho Ele como a minha fortaleza,
nada vai me abalar, porque a minha confiança sempre vai estar no Senhor. Pode ser que o desemprego bata a porta, pode ser que a enfermidade bata a porta, pode ser que está acontecendo algo que eu não quero agora, a dificuldade está na minha vida, o problema está aí, pode ser que não é aquilo que eu desejo. Ainda que diante de tudo isso, desses problemas, dessas dificuldades, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque a minha perspectiva é no Senhor. O versículo 19 ele diz assim: Jeová, o Senhor é a minha força, ou a minha fortaleza, e fará os meus pés como o das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Em outras palavras, mesmo diante do caos, o Senhor vai me fazer andar de cabeça erguida. Mesmo diante de uma perspectiva difícil que eu estou encontrando em minha vida, mesmo diante de problemas que eu estou encontrando na minha vida, Deus vai me fazer andar de cabeça erguida, porque Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha estrutura, e eu sei que Ele vai mudar o meu cenário, eu sei que Ele vai mudar a minha perspectiva, porque eu estou olhando para Ele. Eu não sei, querido, nesses dias, o que tem passado no seu coração. Talvez você tenha tido medo diante do cenário, talvez você tenha tido dúvida diante do momento. E essa palavra, como um tema nessa noite, é da dúvida para a adoração, da dúvida à adoração. Entender que eu e você estamos na perspectiva do Criador, não na perspectiva humana. É nos alegrarmos no Senhor. Você pode dizer: pastor, mas eu não tenho motivo hoje para me alegrar, porque aconteceu algo na minha vida, eu estou passando por um momento agora que eu não tenho motivo para me alegrar. Irmão, se você continuar olhando para isso, você não tem motivo mesmo. Porque você acha que Abacuque tinha? Abacuque estava vendo um cenário desprezível, irmão. Quando ele olhava para os seus irmãos, ele não via mudança nenhuma. E quando ele olhava para aqueles que estavam ali, os caldeus, aí, irmão, que o desespero vinha à alma. Porque se você prestou atenção no capítulo 1, as características traçadas por esse povo é de um povo horrível e terrível. É de um povo ruim, que destrói os seus inimigos. É um povo que não tem piedade, não tem misericórdia. E Deus permitiu que essa nação capturasse o seu povo, para que o seu povo se despertasse diante da realidade. Por incrível que pareça, pode até parecer cruel, irmão, mas Deus tem os seus propósitos. E nós estamos vivendo nesse momento, nesse cenário, porque existe um propósito de Deus. Em momentos de dificuldade, ou de tribulação, ou de incertezas, mas é nesse momento, como agora, que eu e você, irmão, fala a verdade, não é um momento de incertezas? Estamos vivendo um momento de incertezas? Não estamos? Na sociedade, no mundo? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, mês que vem, como vai ser esse cenário. Mas olha o que a Bíblia diz, Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que vemos, o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. O apóstolo Paulo diz com uma convicção, irmão, de quem conhece a Deus na intimidade. Ele diz: para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória. E ele tira a perspectiva da terra, tira a perspectiva do caos e olha para cima, para o céu, e diz:
O que eu estou passando agora, o que eu estou vivendo agora, não se compara com aquilo que nós vamos gozar na eternidade junto ao Pai. As aflições presentes, temporais, momentâneas, elas vão passar em algum momento. E como que eu faço para ter um alívio sobre esses momentos? Olhando para a eternidade. Sabendo que a nossa perspectiva, irmão, não é só terrena. A nossa perspectiva também é espiritual. Nós precisamos olhar para o céu mais. Precisamos olhar mais para o céu. E ele diz que essa perspectiva presente não se compara com a que nós vamos encontrar. Não há comparação entre terra e céu. Você percebe que ele vai falar algumas coisas aqui, que a terra espera a manifestação dos filhos de Deus, da igreja. Quem faz a diferença na terra, irmão, não são os governos, são os crentes. Ele diz que a criatura, ela espera a manifestação dos filhos. Por quê? Porque a terra ficou sujeita à corrupção. O mundo está perdido. E quem vai trazer justiça à terra são os filhos de Deus. Ele fala, porque sabemos que toda a criação geme, está agora juntamente com dores de parto, e nós também gememos. Gememos por conta de todo o agravante que acontece nesse mundo. É só que eu e você, querido, mesmo diante do gemido da vida, nós temos aqui um Espírito que intercede por nós. O Espírito Santo, versículo 26 diz que da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu não sei qual é a sua fraqueza nessa noite, não sei qual tem sido a sua dificuldade nessa noite, mas é fato que o Espírito Santo ajuda a sua fraqueza. O Espírito Santo te ajuda a orar, mesmo quando você não sabe pedir como convém, orar como convém, ele intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o nosso coração, mesmo quando nós estamos no momento de aflição e não temos palavras. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes o mal vem, mas o final da nossa história sempre vai prevalecer o propósito de Deus. Nada acontece fora desse propósito de Deus. Eu e você precisamos ter por certo que as aflições que nós passamos nesse tempo presente, elas não podem se comparar com a glória de Deus que vai se revelar em nós. Por isso Paulo diz em 2 Coríntios 5, 4:16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Que nós possamos ter essa perspectiva diante do caos. É agora que a nossa fé deve ser elevada. Que você seja essa videira, essa oliveira, que você seja essa figueira espiritual na presença de Deus, para que outras pessoas possam ver que existe homem e mulher que serve a Deus diante do caos e que não duvida